Quando eu vim do interior, inocente, pura e besta, aos Seixas. Eu me lembro quando fui convidado, há décadas atrás, para dar uma palestra na tribuna da Casa Espírita Allan Kardec. Eu estava chegando na doutrina e eu gostava de coisas exóticas. Então eu me lembro que eu levei para a tribuna, que foi uma surpresa para o pessoal da Casa Allan Kardec, o que eu vou lhes apresentar aqui. Tarô de Marselha, um clássico. Tarô de Marselha é um grande clássico. Deixa eu ver. Tá bom. Pronto. Aqui. Tarô de Marselha é um grande clássico. É o rei dos tarôs, pelo menos é um dos mais famosos. E você conhece, né? Nós jogamos há mais de 20 anos e utilizamos vários tipos de tarô. Eu estou com esse tarô aqui, mas há também o tarô mitológico, que é fantástico, e o tarô egípcio. O tarô de Marselha é maravilhoso. Há um que eu amo de paixão, que é o tarô de Wick. Também são 78 lâminas. Eu costumo dizer que só quem joga com esse baralho é quem realmente sabe. Bem como também com o mitológico e com o egípcio. E outro tarô que é fabuloso. É fabuloso. Cada um com seu modo próprio de jogar. Nós temos aí, ó, as 78 lâminas do tarô adivinhatório, o meu preferencial. Então nós fazemos o jogo básico, que é a abertura com o tarô Marselha, a lá tarô dos anjos de Mônica Bonfiglio, e o baralho cigano para perguntas e respostas. Eu chamo de tarô básico. A gente faz a abertura para você e depois a gente faz suas perguntas, não é? E há o tarô adivinhatório que nós fazemos para você. O tarô adivinhatório, ele vai junto com os búzios do maioral. Então é realmente uma experiência maravilhosa, porque é uma experiência divinatória, né? E tem a boca dos orixás confirmando naquilo que ficamos em dúvida, para você sair da consulta na delicinha. Porém, há outro jogo que fez muito sucesso. A Madame Lenormand fez um baralho fundamentado no tarô, que é chamado Petit Lenormand, é o pequenininho. E ele fundamenta outras linhas de baralho, como esse aqui. Isso aqui é o baralho Cigana do Oriente, muito bom de jogar. Eu amo jogar esses baralhos. Aqui está caindo um dilúvio, pessoal. É maravilhoso esse baralho. E fundamentou também o tarô della Mônica, viu, gente? Eu gostaria de dizer para vocês que essas leituras dos baralhos, como esse aqui, o della Mônica e o Cigana do Oriente, eles são diferentes, gente. Eu vejo gente aí jogando, fazendo 3 perguntas por 5, gente que não é oraculista, mas aproveita ainda as redes sociais e que não sabe a diferença, né, entre o baralho cigano Lenormand, Petit Lenormand, e o della Mônica. E é como se fosse a mesma coisa, como muita gente joga o tarô de Wick, como se fosse o tarô egípcio, e como se fosse o de Marselha e o mitológico. E as leituras são tremendamente diferentes. Você pode até chegar no mesmo lugar,
no mesmo lugar, né? Porque todos os caminhos levam a Roma, e a ordem dos tratores não altera o viaduto de Roma, como dizia o Pato Donald, então você vai chegar lá. Mas a linguagem é diferente. Existe uma linguagem mais popular e uma linguagem mais elitista. Isso, quem diz, é o oráculo que você pede para jogar. E nós descobrimos agora o rei de todos os oráculos. Eu digo isso depois de mais de 20 anos jogando tarô e baralho cigano. Eu apresento a vocês o Meridologum, que é justamente o conhecido tarô oráculo, que é justamente o jogo de búzios. Aqui nós apresentamos a boca dos orixás. Então, nós vamos falar exatamente sobre oráculo e espiritismo. O que está acontecendo é que os espíritas, existem muitas palestras falando de oráculos, a lá Allan Kardec, e aqui nós vamos comentar a respeito. E se você gosta do tema, venha com a gente. Quando eu vejo intelectuais, mulheres bonitas, lá geralmente tem um DR, doutores, doutor, naturalmente espíritas, e quando a gente fala espírita, não é macumbeiro, catimbozeiro. O espírita é a denominação correta de quem segue a doutrina de Allan Kardec. Gente, e quando eu vejo aquele povo intelectual falando a respeito do que poderia ser o jogo oraculista e por que algumas pessoas acertam, inclusive tem um texto de Allan Kardec, um besterol chamado A Terceira Visão, em que ele diz que algumas pessoas têm a terceira visão. O negócio chega a tal ponto que no livro Obras Póstumas de Allan Kardec, ele comenta sobre uma cigana que leu a sua mão quando ele ainda era professor, Hippolyte Revel, e disse que ele iria ser o corifeu de uma grande religião e que iria modificar de nome. Ele dá as explicações dele lá e diz, e como ela acertaria se eu não tivesse mão? Então, assim, é abusado. E eu pergunto, o que você poderia esperar de um supremacista branco, de um racista como foi Allan Kardec, e como muitos espíritas o sabem e dizem? O que você pode esperar de um supremacista, do indivíduo cuja filosofia fundamentou muito da eugenia dos períodos passados, em que as minorias, como ciganos, judeus e etc., sofreram nas mãos daqueles que detinham o poder. Então, não se espera nada. Contudo, diz Nietzsche no livro A Vontade da Potência, que as grandes civilizações tiveram os seus oráculos. Aquelas civilizações que tomaram a outra de levada, que se tornaram impérios, tinham os seus oráculos. Principalmente a raça judaica, que no peitoral do sacerdote tinha o Urim e o Tumim, no éfode tinha Urim e Tumim, que era o jogo com que eles se relacionavam com a divindade Jeová. Isso aí citado por Nietzsche. Temos aqui um livro espetacular chamado Dogma e Ritual de Alta Magia. Então, o Dogma e Ritual de Alta Magia é um livro de um cabalista chamado Ilif Levi, e aqui ele vai estudar as lâminas de Thor. Elas detêm
o segredo da magia, segundo ele, e da clarividência. Elas contêm nelas o treinamento, a revelação de um verdadeiro magista. Então esse livro vale a pena. As 22 lâminas do tarô, do livro de Thor, que é o tarô, serão estudadas aqui em profundo nesse curso que nós estamos fazendo com a minha querida Saravati Premadeva. Deixo claro para vocês, antes de continuar, que se vocês quiserem tarô, baralho cigano profissional, não aquela história de Buenadicha, né? Há três perguntas por 5. Pode fazer uma perguntinha. Eu detesto quem entra em contato comigo para isso. Por essa razão é que eu não jogo nas outras redes sociais tarô. Você não vai ver lá eu dando live, né? Aquelas pessoas que fizeram um curso de baralho finais de semana e durante a noite, né, chegaram do trabalho, botaram lá a roupa de cigano e durante a noite tá lá atendendo, ganhando trocadozinho a mais. Então eu nunca vou fazer isso, isso não vai acontecer. Querendo, entre em contato 8193933813, você nos ajuda no canal e ajuda em nossa missão. Isso eu já citei aí o filósofo alemão Nietzsche e Dogma e Ritual de Alta Magia, falando, né, sobre o segredo cabalista, que é o livro de Thor, que contém lá na Cabalá. E este livro, que rompeu os séculos, Édipo Rei. Em Édipo Rei nós conhecemos a história de um casal, né, que teve um filho lindo, maravilhoso, e levaram essa criança até o oraculista, o oráculo. O nome da mãe ficou famoso, né, porque tinha uma novela chamada, eu creio que era a Jocasta. O nome é Jocasta. A Jocasta queria ficar com a criança, mas o oráculo disse: esse menino vai matar o pai e dormir com a mãe. Então o que aconteceu? Eles pegaram essa criança, colocaram lá para um pastor, para o pastor levar essa criança e deixar lá na floresta a favor dos lobos. Mas a criança, o pastor foi brincando com a criança, belu, 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 e gostou da criança e resolveu deixar na cidade mais próxima, justamente de frente do castelo do rei. E aí quando as aias abriram o portão, viram aquela criança, a rainha gostou, apresentou o rei, resolveram criar aquela criança bonita, cresceu em artes marciais, e quando chegou da caça, ele já na idade adulta, já um jovem guerreiro treinado, ele ouviu aqueles que ele achavam que eram seus pais biológicos, mas que não eram adotivos, com uma conversa: olha, esse menino não pode mais ficar aqui. Existe uma profecia de que quando esse menino se tornar adulto, ele vai matar o pai e dormir com a mãe. E o menino viu isso, e como ele amava os pais, ele resolveu fugir para a Grécia, para Tebas. Só que para entrar em Tebas havia uma grande esfinge que dizia: decifra-me ou te devoro. Antes de chegar lá, esse camarada se deparou com ladrões, etc. e tal, e aconteceu que alguém da carruagem, achando que ele era um ladrão, o atacou e ele venceu todos, e por fim desceu o maioral ali daquele pessoal e ele matou aquele camarada ali que era o chefe, né, daquela noite chuvosa ali. E ele andou quilômetros e quilômetros, e quando chegou de frente de Tebas, ele soube que havia uma esfinge, e quem passasse por ela iria casar com uma rainha que agora estava viúva.
A esfinge dizia: decifra-me ou te devoro. E a pergunta era: o que é que na alvorada anda de 4, no entardecer anda de 2 e no anoitecer anda de 3? Então, ninguém sabia, não conseguia atravessar e a esfinge o devorava. Mas Édipo disse: o que anda no alvorecer de 4, a criança quando nasce, né, engatinha, então anda de 4. Depois, no entardecer, ou seja, quando se torna jovem, né, adolescente, jovem, à medida que vai crescendo, anda com 2 pernas. E depois, no anoitecer, anda com 3 pernas, que é a bengala para apoiá-lo, porque não dá mais para caminhar. E aí, ele vencendo isso aí, ele adentrou Tebas como um vencedor e casou-se com a belíssima Jocasta. Então houve uma epidemia na cidade de Tebas e na Grécia toda, já estava chegando nos portões do rei, e o rei desesperado procurou o oráculo que disse: você tem que pegar o assassino do rei e precisa condená-lo à morte. E você precisa procurar ele, encontrá-lo. E aí, esse camarada desesperado, né, o rei, agora rei, mandou procurar o assassino do antigo rei, do ex-esposo de Jocasta. E não descobrindo, voltou lá para o oráculo, e o oráculo disse: o assassino do rei é você, que era o Édipo. E ele tinha dormido com a Jocasta, a própria mãe, e tido com ela 3 filhos lindos. Aí ele arranca os olhos. Então, o que se deduz? Se deduz que o destino, nesse livro, ele é inexorável. Ele pode ser predito por um oráculo. Estamos falando de uma obra clássica que atravessou séculos para nos trazer essa informação. Que o oraculista pode ver o destino inexorável do indivíduo e que ele, fugindo, buscando fugir do seu destino, ele apenas o adianta e o faz acontecer, e muitas vezes da pior maneira. Isto é Sófocles, também autor de Antígona, e temos aqui Édipo Rei. Precisamos ir além quando falamos em questão de oráculos. Precisamos falar do Xing, o livro das mutações. O prefácio é nada mais nada menos de Carl Gustav Jung, ou como diz alguns, Jung, Carl Gustav Jung. Em dado momento, ele diz o seguinte: veja o que diz Carl Gustav Jung, ou Jung. O oráculo possui uma completa autonomia. Não está a nosso serviço, nem se submete a nossos caprichos e desejos. O oráculo não é apenas uma máquina de informações, mas um ser vivo, que encerra a suprema sabedoria e compaixão. Aproximamo-nos dele, que requer humildade, sinceridade e ardor. Só sabiamente caminhando se pode chegar à sabedoria. Ela é o seu próprio requisito. É a sabedoria que nos conduz à sabedoria. Realizá-la é possível, tão somente porque já possuímos desde todo sempre em nós mesmos. Isso é um dos pequenos trechos desse livro extraordinário que eu utilizo 3 moedas chinesas para ler. E ele é o livro adequado para você ter acesso
aos grandes iluminados do passado, a grande fraternidade branca, você pode ter contato com os grandes que se foram, que estão na verdade aí, que são os grandes bodhisattvas da humanidade. Você pode ter contato com o próprio Confúcio, que levou toda a sua vida aí estudando essa obra extraordinária. Com o Buda, você pode ter contato com qualquer um da grande fraternidade branca, com Saint Germain. Você vai fazer a pergunta e, como disse Jung, você não pode controlar o jogo. Então, parece que os espíritas que se acham os grandes conhecedores de tudo, que tudo explicam, não leram esse livro, não conhecem essa obra e não conhecem essa obra aqui. Eles que se acham tão literários, tão magníficos, tão extraordinários. Há outro oráculo, que isso aí foi estudado por Freud na obra extraordinária que também tem aqui, vou deixar para apresentar a vocês em outro vídeo, como a chave de interpretação dos sonhos. A obra capital de Sigmund Freud. E há este livro extraordinário, O Oráculo da Noite, de Siddhartha Gautama. Siddhartha Ribeiro. Siddhartha Gautama é o Buda. A história e a ciência do sonho. Ele apresenta o sonho como um dos oráculos mais confiantes. É importante que você já tenha lido a Bíblia. No livro de Daniel fala dos sonhos que o rei Nabucodonosor tinha. Um deles foi com 7 vacas. Enquanto Daniel estava preso, o rei Nabucodonosor mandou chamar seus adivinhos e teve um sonho em que ele via 7 vacas gordas. E essas 7 vacas gordas, lindas, maravilhosas, andavam por um pasto farto e de repente eram atacadas. Ela era atacada por 7 vacas magras que as devoravam. Então mandou chamar seus adivinhos, que não soube, porque o rei nem sabia o que tinha sonhado. Diga aí, nem sabia. E mandou chamar o cativo Daniel, né, que veio e deu a tradução fiel. Chegou, não queria fazer rima, mas isso vem de um hino, né? E chamou da cadeia o cativo Daniel, que da escrita na parede deu a tradução fiel. Isso é fantástico. Mas vamos lá. Então Daniel chegou, contou o sonho das vacas, que o rei não se lembrava mais, e disse: significa 7 anos de fartura. Então milho, todos os grãos que for necessário, frutas, armazenar, porque a terra terá 7 anos de grande fartura, o Egito, e depois 7 anos de seca. Então é que José, né? E aí eu errei, aí o personagem não é Daniel, mas José. E aí foi que José tornou o Egito uma grande nação e os seus irmãos foram lá encontrar-se com ele, né? E quando ele viu os irmãos, chorou. Então foi José, aí a correção. Mas existe sim Daniel interpretando os sonhos do rei Nabucodonosor, também existe, né? E existe também a história de José interpretando os sonhos do faraó. E há outras coisas referentes a sonhos lá na Bíblia. Então esse é um dos grandes oráculos da humanidade, o sonho, segundo Siddhartha Ribeiro, né? Apresentando o oráculo da noite, que é o sonho. É interessante ver que essas pessoas metidas a intelectuais, que dizem que oraculistas não valem nada, parece que não viram a obra capital de Freud e não viram a obra, né, desse neurologista extraordinário, que é nada mais nada menos do que Siddhartha Ribeiro. Concluindo o jogo de búzios, o Meridologum, ele não é um jogo qualquer.
Porque se você for consultar o Urim e o Tumim, judaico, ele não existe mais. Não existe. Ali, aquele período de escravidão acabou com o jogo e ele não tem acesso. Pode ter, mas nós não temos, nós não sabemos. Mas os negros, em 350 anos, porque depois dos 300 anos que foram libertados, ainda foram continuando sendo tratados como escravos. Veja-se o livro de Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, e eu creio que é Becos, Vielas e Mucambos, do mesmo autor, para você ver como o negro ficou sendo tratado mesmo depois da escravidão. E o jogo de Búzios foi o jogo que lhes apresentou a resistência necessária. É claro que o jogo que nós temos hoje não é mais aquele lá, o da África, né, que se tinha mais de 200 orixás e que nós temos hoje somente 16 respondendo. Foi uma adaptação aí do candomblé por mulheres, foram mulheres que fizeram essa adaptação, porque antes só quem jogava eram os homens. E esse jogo, ele é uma resistência, não só do movimento contra a escravidão, né, dos negros que batalharam, que lutaram, que acreditavam, né, nos seus orixás para um dia sair da escravidão, né, mas também ele é um grito de guerra, de liberdade das mulheres. As mulheres, depois que acabou a escravidão, que os negros começaram a se encaixar em alguns serviços, né? Aí apresentou-se essas mulheres do candomblé, que é outra libertação, é a libertação da mulher. Agora a mulher tem acesso ao jogo de búzios, né? E aí nós temos uma menininha do Cantuá, né? Ou uma menina do Gantóifo, né? E as grandes mulheres, as grandes rialorixás, como eu conheci, a Zarilade, Manur do Oxum, Colofé Manur, onde a senhora estiver, né? Que adaptaram esse jogo para o jogo das mulheres. Então, é uma pena ainda ver, porque se você não teve acesso, se você não estudou, se você não for oraculista, nunca foi em um de verdade, nunca estudou com oraculista. Inclusive, nós terminamos o curso de mapa astral dos orixás e jogo de búzios. E você que está assistindo pode entrar em contato com a gente, viu? Para você também participar, né? E é um jogo exclusivo, é somente seu, não tem grupo, vai ser particular somente para você, né? Então é um jogo extraordinário e é interessante que esses supremacistas, né, esses eugenistas, ainda continuam, né, aí, até na internet, trazendo aí, como eu falei, um conceito formado antes. Porque se você não conhece, se você não meteu a mão, você formou um conceito antes, um pré-conceito. Você é um preconceituoso, você é um supremacista, você não é intelectual. Você pode ter a pecha de intelectual, você pode ter diploma na parede. Porque a maioria das pessoas que a gente vê aí tem o DR, né, falando sobre oráculos oraculistas, quando nunca estudaram oráculo, nunca se deram, né? Pensam, e é interessante, pessoas que pensam com a cabeça desse supremacista, desse racista, né, que foi Hippolyte Reiva ou Allan Kardec. É uma pena que ainda hajam eugenistas, ainda é uma pena, não é? E que se acham livres pensadores. Vocês não são, vocês são racistas, supremacistas, né? São vocês que mantêm o racismo estrutural, são vocês. E é isto, né? E é uma pena, é de se lamentar. Vamos estudar, né, para não falar bobagem na internet, que enquanto vocês falam no templo de vocês, no templinho, né, de vocês, na casa espírita, tudo ok. Mas depois que passa para a internet,
sinceramente é terrível. Ok? Então,